Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro de liderança. E antes que vocês assustem, esperando o Muniz, ele está aqui com a gente. Eu só entrei antecipadamente para poder dar um recado muito importante para vocês, tá? Nós tínhamos uma funcionalidade da ferramenta Digital Edu que seria disponibilizada só no próximo mês, no final agora de novembro para o início de dezembro, mas nós já disponibilizamos ela na segunda-feira. Até enviamos um e-mail para todas as pessoas, né? E uma coisa importante para vocês ficarem cientes é o seguinte: após cada encontro ao vivo, todos os dias, você vai ter a oportunidade de emitir o certificado de participação na hora da live. Então é o seguinte, nós vamos compartilhar no chat com vocês um link que ele tem um token único com uma validade de clique ali, né? Validade para você que é usuário da ferramenta. Então, ele exige que você esteja logado, e assim que você clicar, vai abrir um pop-up. Se você não preencheu nenhum certificado até hoje na Digital Edu, você vai poder colocar o seu nome da forma que você quer que saia no certificado. A partir do segundo certificado, amanhã, semana que vem, esse nome já chega travado. Então é o seguinte, hoje, quando acabar aqui, fiquem de olho no chat que vou colocar o link para vocês, ok? Então, um certificado de participação validável pela ferramenta. Sem delongas, quero chamar aqui para poder conduzir o bate-papo de hoje, Antônio Muniz. Boa noite, meu amigo. Grande Wagner, boa noite. Muito bom estar aqui com você de novo, meu amigo. Simbora, maravilha. Desculpa ocupar um pouquinho aqui do horário de vocês. Passo a sala para você, Muniz. Simbora. Show de bola, bora lá. Deixa eu aproveitar aqui, ó, a galera que está aqui. Wagner, você deu um exemplo aqui do que é um VMO, que é o gerenciamento do valor, né? Eu fiz uma palestra, deixa eu ver, eu estou perdido no tempo, hoje é quinta. Terça-feira, fiz uma palestra na Globo e eu falei sobre os 3 pilares do VMO, né? VMO é uma evolução Bacana. do VMO. E lá eu falei, quer fazer o VMO? Todo mundo pode, entregue valor. O que você fez aqui hoje? Você antecipou uma entrega aí da Digital Edu, que é o certificado. Então, a galera, com Isso aí. certeza, vai ter mais valor nos nossos encontros. Então, parabéns aí, Wagner. E daqui a Obrigado, pouco eu vou Muniz. chamar a minha convidada, beleza? Maravilha, Muniz. Sucesso aí, meu amigo. Show de bola, Wagner. É engraçado essa questão. Então, pessoal, bora lá. Essa questão aí da prática, né? A gente vive num mundo assim. A gente planeja uma coisa, existem adaptações e a gente vai se adaptando. Mas você, como líder, antes de chamar aqui a minha convidada a falar do tema, você tem que pensar nisso. Como você pode, com a sua equipe, gerar valor para os clientes? A tua função como líder é essa. E com isso, você gera valor para o negócio da tua empresa. E aí todo mundo ganha. Eu sempre falo essa frase, né? Todo mundo ganha quando todo mundo ganha. Agora, vamos falar do tema de hoje. Para a gente ganhar, para a gente gerar valor, nós temos que saber gerenciar conflitos. Não existe nesse mundo opção de você não saber gerenciar conflitos. Não tem, não existe. Se você quer prosperar na sua carreira profissional e na sua carreira profissional, né? Na sua carreira pessoal e profissional, não sei se eu falei junto aí, você tem que saber gerenciar conflitos. E hoje, você precisa ficar muito ligado, muito alerta no tema de hoje, porque a gente vai falar disso. Como você pode melhorar a gestão de conflitos na tua empresa, na tua carreira, tudo bem? E para isso, a gente tem aqui uma super convidada. Sempre tem convidados incríveis aqui na Digital Edu, né? E hoje eu vou trazer uma pessoa aí que já tenho conhecimento, já entrevistei ela no meu podcast, a GeoTechCast, já temos a participação dela da jornada, uma executiva de referência aí, quando a gente fala de tecnologia. Então, vou chamar no palco aqui a super Etiane Torres. Cadê você, Etiane? Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, Muniz, tudo bem? Nossa, depois de uma super apresentação como essa, acho que, olha, já estou bem representada aqui, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui de novo falando contigo e com essa galera aqui. Acho que essa noite vai ser incrível aqui, esse tempo que a gente vai passar junto. Tenho certeza que vai impactar a vida de alguém que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
Excelente, obrigado aí por participar mais uma vez do meu convite aí e estar aqui com essa plataforma incrível do Digital Edu, do meu amigo Wagner. E aí, ô Etiane, é muito engraçado, eu vou te fazer umas perguntas que eu já sei um pouco a resposta, mas como aqui a gente tem um público diferente do que você já conversou comigo, eu vou começar do zero, beleza? Então, queria que você vamos lá. rapidamente aqui falasse um pouco da sua trajetória e depois eu vou vir com as perguntas de gestão de conflito. Vai que é tua. Então, vamos lá. Bom, gente, eu sou uma menina, né? Me considero uma menina, apesar da minha pequena idade aqui. Eu fiz 18 anos alguns 5 anos atrás. E eu venho da Bahia, sou uma baiana, uma nordestina. Sou filha de pai motorista de ônibus e de mãe professora. Então, essa é a minha origem. E eu acreditei muito que é possível a gente mudar a nossa realidade e ir atrás de um sonho. Então, aos 14 anos, eu saí da Bahia, vim para São Paulo para estudar, trabalhar, para poder construir a minha carreira. E é interessante, inclusive, porque o tema que a gente vai falar aqui tem muito a ver com toda essa trajetória, com esse caminho, e que me fez chegar até aqui. Óbvio que no começo a gente não tem esse nível de maturidade para entender o que é conflito, né? Porque a gente fica só com o sentido figurado da palavra que o conflito é uma coisa ruim, mas eu já não vou dar spoiler. E aí eu vim para São Paulo para estudar, eu me formei em administração de empresas, porque eu queria ser assistente administrativo 1, não objetivava trabalhar com TI. Hoje eu assumi recentemente uma cadeira de CIO, diretora de TI, numa grande empresa no Grupo Leveros, que é uma empresa de referência no setor de climatização, que para mim foi mais um aprendizado, assim, está sendo um grande aprendizado, porque eu venho do varejo alimentar, então você acha que aquele é um mundo, né? E existe tantos outros mundos que a gente precisa se permitir conhecer, e agora eu estou descobrindo o mundo da climatização. E aí eu, como queria ser assistente administrativo, não tinha pensado em tecnologia ainda, fiz administração de empresas, que por sinal foi a base para eu me tornar gestora, então isso eu já sabia que eu queria. Depois eu fiz uma especialização em redes de computadores, então eu sou aquela pessoa que vai falar para vocês, estudem o máximo que vocês puderem. Conhecimento nunca é demais. E o conhecimento liberta. Depois da minha pós em redes, eu fiz um MBA em gestão empresarial. E, como eu falei, gosto de conflito, gosto de uma confusão, resolvi fazer um mestrado em ciência da computação. E uma coisa curiosa, antes de eu dar o último spoiler, quando eu saí da Bahia para vir para São Paulo, lá, o que a gente tinha de educação? Ou você fazia o magistério, que era para ser professora, ou você fazia contabilidade. Na época, eu não queria nem ser professora como a minha mãe e nem fazer contabilidade. Por quê? Porque eu pensava o seguinte, eu quero ser administradora, porque eu vou contratar um contador para trabalhar para mim. Era isso que eu pensava. Então, assim, eu não queria fazer contabilidade. E por que eu estou contando esse detalhe? Porque hoje, aos 47 anos, eu faço outro mestrado em controladoria e finanças empresariais. E hoje eu tenho 17 anos como professora. Então, hoje eu também sou professora, eu atuo em algumas universidades aqui em São Paulo. Então, o que eu falo para vocês? Às vezes, por mais que a gente vá buscar conhecimento fora, quer ir para uma outra cidade, quer romper barreiras, quer viver o mundo, quem nós somos, fica. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho de ser professora e estou adorando a área de contabilidade porque ela complementa muito essa cadeira que eu estou, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo na carreira, é interessante ver como as disciplinas vão fazendo muito sentido na nossa vida. E o que eu posso falar para vocês é que a gestão de conflitos sempre existiu na minha vida. Nunca, nunca foi fora. Muitas vezes eu não sabia nem como lidar com isso, que é o que a gente vai falar aqui. A gente vai começar a entender isso, como usar da gestão de conflitos para potencializar a nossa carreira, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, porque como o Muniz falou, isso é inerente, isso está presente em tudo, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. Então, gente, esse é um pouquinho de quem eu sou
Sou mãe, tenho um filho de 14 anos, tenho 2 cachorras, a Bebé e a Doralice. A Doralice é doida, tem 2 anos, tem uma alma de gato, um espírito de ficar em cima do sofá, assim, ela tem uma postura... Ela deveria ser um gato, então ela tem uma alma de gato. Nasceu cachorro porque Deus quis, mas ela deveria ser um gato. E a Bebelzinha tem 14 anos, já é uma jovem senhora que agora imita a mais nova, né? É ranzinza, tem lá os seus problemas, imita a mais nova, mas assim, vai bem. Então, essa é um pouquinho de mim, acho que cabe aqui também fazer uma descrição, né? Eu tenho olho claro, tenho uma pele parda, me considero uma mulher negra, então estou aqui com vocês, estou usando blusa preta, estou com colares, que eu gosto muito disso, gosto de ficar toda enfeitada, e é isso, gente. Muniz, acho que falei aqui demais, né, sobre a sua pergunta. E começar do zero, quando a gente já tem 18 anos, fica muito difícil. Ó, pessoal, vê que ela fez a autodescrição, o colar dela é brilhante, é diamante, é ouro. Essa mulher, ela veio dourada aqui na parada, entendeu? Oi, Tiane, muito legal você ter compartilhado um pouco da tua trajetória. E vamos começar, então, a falar o seguinte, conflito, né? Você tem filho, eu também tenho filhos. Sim. O conflito começa em casa, mas eu queria dar um passo atrás. Nós mesmos, nós temos conflitos internos, né? Por exemplo, você falou de contabilidade, de TI, seja administrativo. Nós mesmos, às vezes, por exemplo, eu adoro aquele ovo maltine do Bob's, que era o original, depois agora tem no McDonald's, adoro. E é doce, cara, é um problema. Eu tenho um conflito interno que, assim, eu sei que se eu comer, eu vou passar mal, meu colesterol é alto. E aí eu tenho que trabalhar com conflito interno. Mas beleza, só eu, né? Aí o problema é comigo. A questão é quando a gente começa a trabalhar conflito com os outros. Eu queria que você desse uma visão geral de como você, por exemplo, identifica conflito. Como é que você faz? Porque às vezes o conflito não é explícito, né? Pensando aí na cadeira de liderança, você alcançou grandes funções, grandes responsabilidades hoje como CIO. Como é que você consegue, como líder, perceber aquele conflito que é mais velado? Qual a dica que você dá para a galera aqui, da gente ficar atento como líder, assim, puxa, aquela equipe, às vezes está tendo dificuldade com aquela equipe, porque você hoje é líder de líder, né? É muito mais desafiador do que ser líder de um time só. Como é que você faz aí para o primeiro passo, né? Então, identificar conflito. Vai que é tua. Bom, vamos lá, né? Eu acho que para responder eu preciso fazer uma provocação aqui. Porque assim, os conflitos, eles são inevitáveis, né, em qualquer ambiente. E esse momento de perceber onde está havendo aquele conflito velado, principalmente quando você faz liderança de líderes, é quando você percebe que o seu liderado não tem uma comunicação aberta com o seu par. Porque muitas vezes, é muito comum quando você está nessa cadeira, que o seu liderado ele traz para você um problema querendo que você seja o pai ou a mãe ali, que vai pegar esse problema e resolver. À medida que você muda de posição, você tem que incentivar, né, fazer a gestão desse conflito para quê? Para que ele resolva com um coleguinha. Então, uma das formas que eu uso para perceber esse conflito velado no meu time é observar como o assunto chega. Se o assunto chega através de um pedido, mas será que você pode conversar com ele? Ou eu percebo que é um tema que eles poderiam ter negociado, ter conversado, e eu percebo ali uma restrição, e aí a gente começa a fazer a gestão de conflitos. Então, esse é um momento, né, que eu consigo identificar ali a gestão de conflito. Ou eu observo também se esse conflito, que origem que ele é, se ele tem uma origem interpessoal, se ele tem uma origem de tarefas, se é um conflito de discordância de ideias, por exemplo, o coleguinha apresentou uma ideia ou trouxe uma sugestão, mas eu não concordo porque eu não quero abrir mão dessa sugestão. Então, eu começo a observar o tipo de conflito, né? Então, como que eu faço para identificar? Eu dou nome para os conflitos. Então, eu percebo se a pessoa está conversando comigo porque ela não gostou de algo, se sentiu ofendida em alguma reunião,
Se ela está trazendo um assunto de uma tarefa, porque ela quer fazer de um jeito, mas ela não quer discutir. Porque muitas vezes as pessoas fogem do conflito porque elas não querem discutir, elas não querem ter o trabalho de negociar. Porque o conflito vem junto de uma negociação. Então, eu identifico isso como um conflito de tarefa ou de ideias. E também um conflito de departamento de equipes, né? Às vezes a gente tem rusga, quem é de sistema tem rusga com quem é de infraestrutura, naturalmente, falando do ponto de vista de tecnologia. Então, você tem que identificar. Eu identifico o conflito no primeiro momento, observando a fala e enquadrando esses vieses dentro dessas caixinhas que eu te falei, dos tipos de conflito, né? Interpessoal, ou de ideias ou tarefas, ou de departamento ou equipes. Então, a primeira coisa que eu faço é direcionar para essas caixinhas, sabe, Luiz? Faz sentido para ti? Adorei, porque tem todo sentido, né? Ao identificar a origem ou o tipo do conflito, você consegue ter mais clareza de como você vai trabalhar cada conflito, né? Se o conflito é mais pessoal, é uma coisa, de tarefa é outra, de departamento, de função, né? A gente fala muito de DevOps, né? O time que desenvolve tem muito conflito com quem executa. Então, já que você falou os tipos, dá uma dica para a galera, para cada tipo, assim, qual que seria o melhor caminho, assim? Ou como você vai trazer um exemplo, não precisa dar nome de ninguém, não, né? Nem De marcar no ninguém, né? LinkedIn. Mas se Pode quiser trazer algum deixar. exemplo, seria legal. Ó, por exemplo, né? E depois que a gente faz essa identificação do tipo de conflito, e é muito incrível, porque quando você começa a fazer essa prática, eu quando comecei a usar isso como uma técnica, eu escrevia. Então, toda vez que alguém trazia alguma coisa para mim, eu tentava, dentro do meu caderninho, escrever o que eu achava que era. Por quê? Porque eu não tinha uma maturidade e uma sagacidade para perceber isso na hora da conversa. Então, hoje, a experiência já me permite identificar, no momento da conversa, qual tipo de conflito é. E aí, quando eu comecei a segmentar e eu usava um caderno, eu definia as estratégias. Como que eu ia fazer a minha estratégia de gestão e de liderança para cada tipo de conflito? Foi o que você me perguntou. Então, por exemplo, se eu tenho um conflito interpessoal, você percebe que ali a pessoa está tomando para si, né? Ela está levando uma dor, ela não está tomando com uma boa intenção. Então, o meu comportamento nesse momento é ter uma escutativa. Então, como eu ajo nesse caso? Eu vou escutar. Porque às vezes ele vai trazer um assunto, por exemplo, eu já falei com fulano, mas não resolveu. Então, esse é um ponto que cabe à escutativa. Então, você escuta tudo, você faz perguntas para você ouvir tudo, para ele cuspir tudo que está engasgado ali, para ele poder falar abertamente com você, né? Então, ele vai falar, porque eu enviei um e-mail, porque ele não está entendendo meu ponto de vista, porque eu já apresentei vários argumentos. Então, com a escutativa, permite que você entenda o ponto de vista dele. E aí, qual é o grande segredo aqui? É você buscar o outro coleguinha e ouvir o ponto de vista dele também. Sem a tendência de escolher a pessoa do seu time. Porque, assim, é natural do líder querer proteger o seu time. Então, quando você está envolvido num conflito interpessoal, é muito importante você te deixar essa proteção de lado e você olhar e ouvir as partes. E aí toma nota daquilo que faz sentido para ti. E no seu ouvir, você metrifica, você ali determina o que dali você vai usar como métrica para saber o que o A está falando e o que o B está falando. Por quê? Porque você vai ter que fazer um papel de mediação para isso, para resolver esse conflito, para fazer uma gestão aí estratégica adequada de conflito, né? Agora, quando o conflito, por exemplo, é de ideia ou de tarefa, então você está numa sala de reunião e você vai apresentar um projeto que você quer implementar uma nova ferramenta, por exemplo, uma mudança do CRM, você quer implementar uma implantação de RP, você quer mudar uma ferramenta de e-commerce, você precisa ir para uma defesa de OPEX, você precisa de mais dinheiro, enfim, independente do tipo de reunião que você está,
É importante você saber que naquela reunião você está identificando uma ideia, né? Você está levando ali uma ideia e que você está fazendo uma tarefa. Muitas vezes ali na reunião alguém vai se opor à sua ideia, ou vai falar que não é o momento, que você não trouxe a ideia boa, mas não para aquele momento. Então, ali, o que é importante, né? Como eu conduzo isso? Eu falo com uma comunicação clara mesmo. Eu falo, tá bom, então vamos estabelecer aqui as expectativas. O que cada um espera de expectativa? Qual era a sua expectativa em relação a essa reunião, a esse tema? Como você esperava resolver esse problema? Então, a comunicação clara e transparente, nesse momento, quando eu tenho um conflito de ideias, é uma forma eficiente de fazer com que você saia do outro lado, sabe? Essa é uma técnica que resolve e ajuda a resolver isso de uma forma bem clara. E quando eu tenho ali um conflito de departamento ou equipes, por exemplo, eu vou fazer a mediação. Então, observe, eu fiz também uma escutativa, fiz uma comunicação clara com eles e agora entra o momento de mediar, porque quando você está no time, você começa a fazer a mediação, né? E aí, para fazer essa mediação, é importante você ouvir de forma despretensiosa e buscar um meio termo para resolver. E à medida que você vai evoluindo nessas questões, que você identifica e evolui, você começa a usar algumas ferramentas e métodos, né? E aí a gente vai desenvolvendo técnicas que falam o seguinte: você quer me fazer alguma pergunta ou posso continuar? Pode continuar, pode continuar. Então tá. Se tiver um pouquinho de ruído, você me avisa, tá bom? Então vamos lá. Qual técnica e ferramenta de conflito é essa que eu uso principalmente quando eu quero fazer uma mediação com um time, por exemplo, ou quando eu quero resolver um conflito? Por quê? É muito comum no começo de carreira, toda vez que a gente ouve a palavra conflito, a gente entende que o conflito é algo ruim. As pessoas associam a isso. Então as pessoas falam, nossa, a Etiane é uma pessoa conflituosa, ela gosta de conflito. E fulano gosta de uma confusão. Então, às vezes, esse rótulo, ele soa como negativo. Quando, na verdade, o conflito, se você souber aplicá-lo de forma correta, ele passa a ser um aliado, tanto no seu desenvolvimento de carreira, quanto no seu desenvolvimento pessoal. Então, tem uma técnica que fala sobre modelos de resolução de conflito, que eu gosto muito, que é o modelo do Thomas Kilmann, que ele define o seguinte, ele fala assim, olha, é importante você olhar para o conflito de 5 formas diferentes. Quais são essas formas que ele fala? Então, o conflito ele sempre vai ter 5 aspectos dentro do modelo que ele traz, que é o da competição, que é o da colaboração, que é o do evitar, do acomodar e deixa eu lembrar o nome aqui, do comprometer. Então, quando a gente está passando por qualquer conflito, então, por exemplo, veja, quando você trouxe o exemplo seu, o sorvete, né, o milkshake ali, que eu gosto, você está em qual conflito? Você está vivendo o conflito do evitar. Eu sei que eu deveria evitar, mas eu quero fazer. Então, o Kilmann, ele fala justamente isso, os conflitos sempre se caracterizam em cinco critérios. Quando a gente fala, por exemplo, de um conflito entre equipes, certamente é uma competição ali, ou de ego, ou de um projeto que precisa ser implementado, ou de uma divergência de ideias, né, que é o conflito de ideias. Então, você precisa observar isso. E aí, quando que o conflito passa a ser negativo? Quando eu vejo um problema e eu falo assim, é melhor ficar quieto, porque se eu entrar aqui, esse negócio vai tomar uma proporção tão grande que eu vou ter que pegar para mim para eu resolver. Então, quando o profissional se coloca nessa cadeira, dificilmente ele vai rampar na carreira. Porque ele está adotando ali o evitar sempre. Então, eu, por exemplo, né, falando da minha pessoa, eu tenho
uma tendência a buscar um conflito por competição e por compromisso, por me comprometer. Então, eu gosto de falar, não, daqui que eu resolvo. E muitas vezes eu acabo gerando um problema, um conflito em alguém que está do outro lado, como evitar, porque a pessoa vai olhar e falar, se ela quer fazer, deixa ela fazer. Só que, e aí é o equilíbrio da liderança de perceber, assim, quando que eu passei do limite, né? Porque aí a gente entra em outra esfera. Mas dentro da gestão de conflito, eu falaria para você 5 critérios, 5 formas sempre que os conflitos existem na competição, na colaboração, no acomodar, no evitar e no comprometer, né? Então, é importante a gente ver isso. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui para a gente materializar tudo isso que eu estou falando, né? Às vezes, você tem, por exemplo, uma pessoa no seu time que não está tão madura para exercer uma liderança solo. E aí você, entre um gerente e um gerente sênior, por exemplo. E muitas vezes o gerente, ele quer ascender para uma outra posição, ele quer ir para um outro lugar. Só que ele ainda é subordinado a um gerente sênior. E isso muitas vezes gera um conflito do ego, um conflito da competição. E aí você tem que chamar o quê? Você tem que ter uma escutativa para ouvir as partes envolvidas, você tem que ter uma comunicação clara para você estabelecer as expectativas da função de cada um e qual é a responsabilidade de cada um. E você tem que falar sobre isso de uma forma muito transparente, porque nesses momentos, Muniz, não adianta meias palavras, não adianta o meio termo, o subjetivo. É um momento onde o óbvio precisa ser falado, né? Precisa ser dito, precisa ser claro. E depois a gente entra ali com uma questão da mediação. Então, dentro dessa estrutura de gerente e gerente sênior, é importante você observar as formas. Ali vai estar uma competição e ou uma acomodação de um lado, ou o outro está evitando uma situação. Agora, por exemplo, tem conflitos que são extremamente positivos, que são os conflitos da colaboração. E eles ocorrem, muitas vezes, quando você tem conflitos de ideia. Tem um TEDx? Deixa eu puxar já um gancho aqui, que eu lembrei agora. Posso? Você quer fazer alguma pergunta aí? Que é muito... Fala aí, pode falar. Tem uma pergunta aqui, mas pode terminar, tranquilo. Tem um TEDx, um TED Talk, que chama Dare to Disagree. Ele é da Margaret Heffernan. O que ela fala? Ela fala que ela começou uma pesquisa que ela queria entender por que as crianças tinham muito câncer. As crianças estavam desenvolvendo câncer. E para ela não fazia sentido. Porque ela se questionava o tempo inteiro. Mas a criança comeu enlatado? A criança está comendo jujuba quente? O que a criança está comendo? E ela fez uma pesquisa sobre isso. E ela encontrou no time dela um médico, um cientista, um pesquisador, que não concordava com essa ideia dela, que achava que ela viajava na maionese, literalmente, que não fazia sentido, porque tinha câncer, porque a criança tinha células cancerígenas no seu corpo. Ele defendia a tese que as crianças já nasciam com aquilo. Esse conflito, né? Então, observe que aqui a gente está falando agora de um conflito de colaboração de ideias. Eles estão discutindo ideias e que num determinado momento, quando a pesquisa dela começou a avançar, e ela fala isso no TED, ele chegou à conclusão que, olha que louco, que o raio-x nas mães grávidas, as crianças que ela identificou e que ela mapeou que tinham incidência de câncer, a maioria das mães foram submetidas a raio-x. E foi a partir dessa pesquisa que começou os cuidados, por exemplo, evitar grávidas no raio-x, para quando entrar criança ou adulto com o que gera os filhos, né, para proteger ali as partes íntimas, colocar aquele equipamento. Então, são conflitos, veja, são exemplos de conflitos que eles transformam a sociedade. Então, o conflito, ele não pode ser visto só sob o ponto de vista ruim. Tem conflitos que resolvem problemas, né? Então, acho que deixaria aqui esse TED, né, para quem quiser depois pesquisar, é muito legal, vale a pena ouvir todo ele, sabe? Porque dá um exemplo claro sobre conflito,
como o conflito pode levar à inovação. Porque às vezes a gente olha o conflito só como lado ruim, né? A gente aprende isso. Briga entre irmãos, o pai e a mãe falam, isso é muito ruim, é um conflito, essas crianças são conflituosas. Só que tem um conflito que leva à inovação. E é o conflito da troca de ideias. Quando a sociedade se fecha na unanimidade, querendo evitar um conflito, não há um rompimento, né? Não há um rompimento da evolução. Porque você evolui quando você aprende com o outro. E muitas vezes evitar o conflito não permite que a gente aprenda, né? E é isso. Você quer perguntar, Muniz? Porque senão eu vou ficar falando aqui horas e horas e horas. Vamos fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas, mas deixa eu falar com a galera que está ao vivo. Daqui a pouco eu vou pegar a pergunta do Pedro. Eu tenho um caminhão de perguntas aqui para te fazer, Etiane, mas deixa eu priorizar quem está ao vivo. Então, quem está ao vivo aqui, faz que nem o Pedro, coloca a pergunta que eu vou fazer para a Etiane. Eu tenho alguns comentários sobre o que tu falou, mas eu vou segurar um pouquinho, que eu vou encaixar na minha pergunta. Mas antes, eu vou fazer a pergunta do Pedro, o Etiane, que ele falou o seguinte, boa noite, como identificar sinais de conflitos latentes que ainda não se manifestaram claramente na equipe, mas que podem gerar problemas maiores no futuro. Ele até complementa, ou é difícil identificar. Então, assim, aquele conflito está latente, como é que você identifica? Você até já deu uma dica rápida, se quiser complementar aí, fica à vontade. Olha, agora eu vou falar sobre mim, tá bom? Como que eu identifico esses conflitos latentes em mim? Porque eu acho que o primeiro movimento é você perceber quando você está se colocando numa situação conflituosa, né? Então, você ali, na hora que você está no dilema, toma um vinho ou vou dirigir, né? Toma um shake e vou engordar, para onde eu vou? Então, quando você entra nesse dilema, você precisa reconhecer que você está fazendo uma escolha. Quando você fala sim para uma coisa, você está falando não para outra. Como eu percebo isso, tá, Pedro? Quando eu olho para alguém, eu falo assim, não gosto dessa pessoa. Ou não quero almoçar com eles. Esse povo é muito chato. Porque às vezes no trabalho a gente tem essa postura, né? Então, uma das coisas que eu observo em mim é quando eu penso isso. Logo que penso, e aí vem o vigiar e cuidar, e a maturidade traz muito isso, de você falar assim, o que me incomoda a ponto de eu não querer almoçar com essa pessoa no trabalho? Porque, assim, é um trabalho, eu não estou ali para gostar de ninguém. Né? Ali a gente tem que entrar no estado de colaboração e não no estado pessoal, onde o meu gosto tem que prevalecer sobre o que precisa ser feito. Naquele momento, eu percebo e aí eu mudo a minha estratégia. Eu chamo a pessoa para almoçar. Para eu entender o que me causa ali essa estranheza. E muitas vezes essa estranheza que ele me causa é algo que ele tem para me ensinar. E não é fácil você se colocar nessa posição. E não é rápido. Muitas vezes, Pedro, eu falo, Senhor, mas é isso mesmo? Eu estudei tanto, eu passei por isso, eu tenho que estar aqui mesmo, sentada na frente dessa pessoa para aprender isso, para aprender a lidar com isso. E é assim que a gente cresce. Eu já passei situações de conflitos onde eu não suportava um líder. Não suportava, eu achava que ele era grosseiro. Olha que loucura, eu entrei numa paranoia de que ele era grosseiro só com as mulheres. E que ele não era grosseiro com as pessoas. E eu achava que ele era mais grosseiro ainda comigo. Isso era um líder que eu tive, um diretor. E aí eu comecei a perguntar para os meus pares. Escuta, é assim com você também? De vez em quando ele te dá umas respostas atravessadas, porque eu tô achando que é só comigo. Não, é comigo também. E aí eu pensava, não, ele só está falando isso para eu não ficar magoada, para eu não ficar preocupada e levar esse pensamento a sério. E até que eu demorei 2 meses e meio, 3, Pedro, para argumentar uma conversa com o meu diretor para que eu tivesse uma comunicação clara com ele e falasse
como eu estava me sentindo. Então, esse é o primeiro passo, de você entender quando você está entrando numa zona de conflito, principalmente os conflitos corporativos. Porque se eu não tivesse tido esse momento comigo de sentar com ele e pensar, eu fiquei 2 meses e meio elaborando como ia ser essa conversa. E eu cheguei para ele e falei, depois de 2 meses e meio, Pedro, vamos conversar? Vamos. E eu falei para ele, olha, eu preciso falar para você como eu estou me sentindo. Porque nesses últimos 2 meses, eu me senti desmotivada, eu me senti triste. E toda vez que você fala assim, e eu dei o exemplo de como ele falava comigo, aí eu falei para ele, olha, eu sinto que está morrendo uma fada dentro de mim. Sabe quando você assiste Peter Pan e você fala assim, eu não acredito em fadas e uma fadinha morre? É isso que você está fazendo comigo. Então eu queria entender se a gente pode chegar num consenso, onde você me ensine e eu não me sinta assim. Na hora, olha como aí a comunicação faz toda a diferença. Ele chegou para mim e falou assim, nossa, mas é assim que você se sente mesmo? Eu falei, sim, é assim que eu me sinto. Ele falou, 1000 desculpas. Nunca percebi ou pensei que eu falava assim com você. E aí eu peguei e dei um feedback para ele na sequência. Não é só comigo, mas eu me senti assim. Aí ele pediu desculpa e a gente conversou. E aonde eu quero chegar aqui? Que esse era um conflito interpessoal, porque ele afetava, a forma como ele falava, ele afetava o meu eu, aquilo que eu tinha de melhor, de mais forte, que me levava para trabalhar, que fazia eu acreditar nas coisas, querer entregar mais. Então ele mexia comigo como pessoa. Depois dessa conversa, nós nos tornamos grandes amigos. Grandes amigos. E o que a gente aprendeu, né? O que eu aprendi com isso? Que quando você tem uma comunicação clara e você fala o que você está sentindo, porque em nenhum momento eu falei para ele assim, olha, eu gostaria que você falasse assim, eu gostaria que você fizesse assado, eu gostaria que... Eu não tenho que gostar que ele faça nada. Né? O que eu preciso aqui nessa gestão de conflitos, Pedro, para você seguir aí, mesmo quando ela não é latente, quando ela é oculta, que foi até a primeira fala do Muniz aqui, né? Quando você tem um conflito velado, é olhar para si mesmo, no seu sentimento, e entender o que isso te causa. E a partir daí você tomar uma ação. Qual é a ação? Você se escutar, você ouvir as partes e você partir para a mediação. Então, essa é uma técnica que ela é infalível. Então, quando você adota esses critérios, você consegue sair lá do outro lado. E hoje eu tenho uma enorme admiração por ele. Assim, sou muito grata, porque toda vez que ele brigava, aí eu vou contar aqui uma particularidade dessa conversa que a gente teve, sem dar nomes. Quando eu percebi que ele estava bonzinho comigo já, que ele estava sendo bem gentil, pedindo desculpas, eu quis abusar disso, né? Eu peguei e falei assim, mas eu não aguento, porra, eu não aguento que você chame minha atenção. Ele falou, toma vergonha, agora você está se apropriando, pois eu vou bater sim, agora vai trabalhar que essa conversa acabou. Então, você consegue criar as pessoas, você traz as pessoas para perto de você, né? Você faz uma aproximação. Então, eu aconselho o seguinte, não tenha dúvidas. Não fique com caraminholas. Uma vez eu ouvi um amigo de trabalho falando para mim assim, Eti, para, você precisa respirar, porque você bota uma sirene na cabeça e sai que nem doida. Depois que ele me falou isso, eu não conseguia lidar com isso. Porque eu comecei a observar em mim que isso era uma verdade. Depois que eu aprendi isso, aprendi a reconhecer em mim esse processo, o que acontece? Eu faço esse mapeamento, Pedro. Então, olhe para você, tudo que te causa essas perguntas que o Muniz trouxe, né? Será que eu como isso? Será que eu deveria fazer isso? Será que eu estou no momento certo? Quando vem essa questão da dúvida, pode ter certeza que você está passando por um conflito. E aí, como que você identifica que tipo de conflito é esse? Você usa essa estratégia. Separa o tipo de conflito. Eu estou tendo que tipo de conflito aqui? Né? Qual é o viés? Eu estou tendo um conflito de evitar? Qual que é o viés? Né? Que tipo de conflito que eu estou tendo aqui nesse momento?
Eu consigo chegar no meio termo? Eu consigo eu mesmo evitar esse sentimento? Porque esse modelo, ele é muito latente. Então, assim, comece a se ouvir. Eu tô puta da vida com ele no trabalho porque eu tô competindo com ele. Ele está numa posição que eu gostaria de estar? É uma pergunta que você pode fazer para descobrir se você está vivendo esse momento velado ou entre time. Eu estou me colocando numa posição de colaborar para resolver um problema, ou eu estou me colocando numa posição de criticar porque eu quero que ele se lasque? Assim, a gente não precisa aqui, acho que a gente está num ambiente seguro, né, Muniz? A gente não precisa adocicar as palavras, porque a gente sabe da realidade. O seu conflito é evitar, você está evitando um problema, você vê um problema e fala, eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu vou ter que fazer para resolver. Isso vai te afastar de uma promoção. Você está acomodado, então, assim, é melhor ficar aqui fazendo já o que eu estou fazendo do que eu falar que eu quero ser promovido. Eu não quero ser promovido, eu quero ficar fazendo isso aqui a vida inteira. Então, você precisa entender esses conflitos em você. Então, o caminho, né, que foi a sua pergunta, como que eu observo, como que eu identifico esses sinais de conflitos? Se conhecendo. Então, eu aconselho que você se perceba para você guiar aí a sua gestão de conflito e a gestão de conflitos com o time. Veja, fazer gestão de conflito não tem nada a ver se você um dia ou outro perdeu a linha e foi grosseiro com alguém. Se você perdeu a linha e você falou é para fazer porque é para fazer. Muitas vezes, na liderança, e você precisa tomar uma decisão difícil, essa é uma decisão conflituosa. Que você vai tomar a decisão e você vai falar, é para fazer porque tem que ser feito assim. E as pessoas não vão gostar. Então, o posicionamento do conflito, ele tem que ser feito de um jeito ou do outro, certo, Muniz? Excelente, Etiane. E aí tem uma pergunta da Carol aqui, que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas é muito bacana, né, o que você falou dessa pessoa que você tinha esse conflito e transformou-se num grande amigo. Muitas das vezes as pessoas, elas criam conflitos e nem sabem, né, criam dificuldade. Então essa conversa, olho no olho, ela é muito importante, porque é uma diferença, né, Tiane, entre conflito e confronto. Confronto é quando a pessoa quer mesmo guerra, quer mesmo causar. Agora, tem gente que sem perceber cria conflito, e quando alguém chega no canto, como você fez muito sabiamente, você transforma aquela vida, né? Porque a pessoa está prejudicando os outros sem perceber. Então, muito legal isso. A Carol, ela fala assim, Carolina Martins, ela fala assim, em sua experiência, quais são as estratégias mais eficazes para transformar conflitos aparentemente negativos em oportunidades de melhoria e inovação? Nossa, que pergunta inteligente, hein? Por exemplo, né, se a gente está falando aqui de um conflito de ideias, por exemplo, Carol, como que eu vou transformar isso? Primeiro, eu acho que no papel de líder, né, eu tenho que desenvolver no meu time uma cultura de comunicação aberta. É preciso, nesse caso, estabelecer canais de diálogo para que as pessoas tenham a liberdade de dar as suas opiniões sem serem criticadas, né? E deixar claro no time que discordar da opinião é algo saudável. Veja, não necessariamente eu vou adotar a sua ideia ou eu vou adotar a ideia de quem discordou. Mas a gente precisa, numa estrutura, criar uma cultura de comunicação aberta. Sem isso, não funciona. E uma outra coisa importante, feedback contínuo. Acho que a gente precisa mudar aqui esse mindset de feedback uma vez por ano na avaliação 360. O feedback é todo dia com o time. Olha, você acertou, você fez uma ótima entrega. Olha, você teve um comportamento na última reunião que não foi adequado. Eu acho que a gente precisa ajustar isso aqui. Então, é importante você sempre pontuar, tanto com críticas construtivas, para quê? Para que os conflitos sejam discutidos e transformados em ideias, que esses conflitos possam gerar inovação. Então, esse é um pilar de cultura que eu trago aqui, que eu acho que é uma forma da gente viabilizar aí a inovação.
Um outro pilar aqui que eu acho importante é a gente ter diversidade de pensamento. A unanimidade é um caos, a unanimidade destrói a humanidade, né? Então, se você está numa sala de reunião que 100% das pessoas estão concordando, tem alguma coisa errada. Ou elas estão com medo de falar, ou tem alguma coisa errada. Porque a unanimidade leva ao fracasso, leva à destruição. Não é saudável. Então, quando a gente fala de diversidade de pensamento aqui, você precisa ter num time diversos pontos de vista. Eles vão gerar inicialmente ali um conflito, uma discussão, só que depois que aquilo acalma, você começa a fazer ali um brainstorm, você começa a pensar que isso pode te levar numa solução criativa, numa solução robusta. Por quê? Porque na discussão você traz situações, você começa a discutir o que evitar, problemas, riscos. Então, você torna essa uma solução criativa e robusta. Outra coisa que eu acho importante, né, quando você leva esses conflitos para construtos que são positivos, que é o que você trouxe. Uma das formas de fazer isso é você começar a treinar o seu time para reconhecer esses conflitos. Como que eu faço isso com o meu time? Toda segunda-feira eu tenho Monday Tech com o meu time às 8 horas, às 8h30 da manhã, e a gente tem uma sessão ali, como se fosse um Kanban, onde eles têm que falar como eles estão se sentindo, uma coisa que eles não gostaram que aconteceu durante a semana e que eles não falaram, algo que eles gostaram, quem que eles gostariam de elogiar e quem eles gostariam de ter uma conversa no particular durante a semana. Com isso, o que eu estou incentivando para o meu time? Eu estou incentivando o time a reconhecer na equipe e neles os conflitos que são gerados de diversas formas. Pode ser um conflito porque eu precisava subir uma change e não deu para aprovar. Ou um conflito porque eu acho que uma API tem que ser implementada assim e não foi. Há uma divergência de arquitetura. O chamado não foi atendido no prazo. O meu chefe não teve tempo para falar comigo. Remarcou uma reunião. Então, treinar o time para reconhecer esses conflitos faz com que você gere uma maturidade no seu time a ponto que você começa a levar o time para um processo de inovação natural. E outra coisa são as técnicas aí de facilitar, né, conversa. Por que você acha isso? Mas o que te fez pensar aquilo? Você já conversou com a pessoa? Você já esclareceu? Você está com alguma dificuldade de conversar com a pessoa? Você quer que eu vá junto para mediar essa conversa? Então, precisa haver essa discussão e técnicas, por exemplo, de design thinking que ajudam, né? Esses workshops canalizam um problema e todos podem opinar livre de julgamentos. Então, você cria essa cultura colaborativa no seu time para que você siga para um modelo de inovação, porque a crítica ela é construtiva. Então, essa é uma forma de você levar o seu time para esse momento, sabe, que você quer. E uma coisa que você perguntou foi assim, como é que eu transformo isso em uma oportunidade? Como que eu trago esse conflito para uma oportunidade? Olhando a causa raiz do conflito. O que gerou o conflito? E aí você vai conseguir entender o que está acontecendo ali na lateral, sabe? Em torno desse conflito, e você começa a atuar. Ou é um processo que precisa ser ajustado, ou você precisa melhorar um produto, ou tem um serviço ali que não foi entregue de forma adequada, ou a pessoa está com um comportamento agressivo porque ela não está recebendo o que ela esperava, então se faz um alinhamento de expectativa. Então, entender a causa raiz desse conflito vai fazer com que você saia do outro lado de uma forma muito melhor. E aí isso traz, né, como por exemplo, mind mapping, você pode usar uma ferramenta ali de resolução criativa de problema, o brainstorm que eu já falei. Tem outras técnicas, como por exemplo, a técnica dos 5 porquês ajuda a explorar essas soluções inovadoras. Então, assim, você fomenta essa mentalidade de crescimento junto ao time. Espero ter explicado aqui, mas o importante é você desenvolver no primeiro passo aqui que eu falaria para ti, como levar isso para a inovação e aproveitar essa estratégia aí de pegar um conflito negativo e levar para uma oportunidade,
é que você já tenha criado no seu time essa cultura, essa liberdade para falar, né? E que você busque a causa raiz do seu conflito e trabalhe nessa causa raiz. Quando você identifica essa causa raiz, aí sim você consegue tomar medidas que farão com que você possa levar a uma melhoria de processo, de produto ou de serviço, ou até mesmo inovar, tá bom? Espero ter respondido sua pergunta aí, Carol. Muito bom, com certeza ajudou muito o Etiane. E eu estava lembrando aqui, hoje eu entrevistei um CEO da Delphi, tá? Você conhece o Rodrigo? E Sim, ele Rodrigo. você falou uma coisa que complementou o que ele falou hoje de manhã comigo. Ele falou da questão da polarização, você falou da unanimidade. Equilíbrio é tudo na vida, né? Se eu tenho 100% de unanimidade, com certeza eu não estou vendo ideias diferentes da minha equipe, e aí vai ser difícil inovar, né? Por outro lado, na polarização de ideias, de conflito, que a gente vive tanto, infelizmente, no mundo, eu me fecho na minha certeza e combato a melhor ideia do outro, eu vou combater, porque eu estou do outro lado, né? Então, nas empresas, infelizmente, acontece o que eu chamo de guerra civil corporativa. E aí, isso. Né? O conflito... Todo mundo está nas trincheiras, né? E é muito bacana o que tu falou, né? Dessa questão de não esconder embaixo do tapete, né? Não evitar, ou seja, com jeito, com sabedoria. O teu exemplo dessa pessoa que se transformou, né? Alguém que te fazia mal, ele não sabia, e você transformou. Porque se você não tivesse essa maturidade também, né, Tiane, você ia se fechar, talvez ia gerar confronto com essa pessoa e ia continuar te fazendo mal. Então, você foi na causa raiz. Você falou bastante isso. E por falar em causa raiz, o nosso tempo passou rápido demais. Nossa, passou mesmo. Eu não quero gerar um incidente aqui, lembra lá em Aiton, né? A gente vai na causa raiz para acabar com o incidente. Eu sei que você tem um compromisso 9 em ponto. Eu não quero gerar um incidente para você aí. Eu queria que você, nesse finalzinho, Etiane, que você... Quer dizer, antes eu quero te agradecer por estar aqui comigo, estar aqui na nossa plataforma Digital Edu, contribuindo com a sua valiosa experiência. Eu queria que você desse uma mensagem final e deixa um recado aí para a galera que seguir nas redes. Enfim, fica à vontade, o palco é seu. Então, vamos lá, gente. O que eu deixaria aqui de palavra para vocês? Os conflitos nos levam para o segundo nível, sempre. Ou os problemas. Você escolhe como você quer usar esse termo. Tem uma peça de teatro que eu fui assistir que chama Alma e Moral. Ela foi baseada num livro de um rabino, eu esqueci o nome dele, que ele fala o seguinte: só tem transformação, só tem inovação quando a tradição é traída. A gestão de conflitos, eu percebo que ela usa essa base. Então, muitas vezes, você precisa trair o que você acredita, os seus princípios, mas trair no bom sentido, tá, gente? Para você dar um próximo nível. Então, pensem nisso, né? E assim, transforme esses desafios em pontes para você inovar. Não use aquele conflito, né, eu estou numa guerra com outro departamento, eu não suporto aquela pessoa. Não use isso como um conflito para separar. Transforme esse desafio numa ponte que vai te permitir inovar, ir adiante, uma oportunidade de crescer e se desenvolver. Veja, o verdadeiro crescimento, ele nasce da coragem e da colaboração. Quando esses dois se encontram, coragem e colaboração, o crescimento ele é inevitável. Então, eu deixo aqui para vocês essas palavras, para vocês pensarem. Hajam com coragem, enfrentem esses conflitos, colaborem. O que é colaborar? É conversar, é perguntar, é uma escutativa, é se colocar no lugar do outro, é ter uma empatia para poder entender ali o que o outro quer dizer. E lembre-se, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro escuta. Então, cuidado com isso, né? Então, eu deixaria esse conselho aqui para vocês.
transforme os desafios em pontes. Sempre. Sempre. Eu conheço algumas pessoas que, quando são insatisfeitas, quando tem uma discussão com alguém, ou quando alguém as maltrata, quando alguém as trata mal, ou faz algo que elas não gostam, elas preferem bloquear aquela pessoa, evitar, do que dar uma oportunidade de você ir lá, entender um ponto de vista, conversar. Você não precisa ser amigo, né? Você não precisa gostar da pessoa, mas você precisa estabelecer uma ponte. Construam pontes. É isso, Muniz. Muito bom. Construir pontos. Ó, tem uma pergunta aqui, uma última, que você vai conseguir responder em 10 segundos. 10 segundos. O povo quer saber, a pergunta é, qual o nome dessa pessoa que você brigou agora com ele? Gente, não posso falar, mas é uma pessoa que eu amo, mas não posso falar. Mas eu amo de paixão hoje, assim. Quando eu encontro com ele, eu aperto ele tanto, dou tanto beijo, falo, cara, como você é marrento, vem aqui que eu te amo. Mas, e assim, ele me ensinou muito. É curioso isso, né? As pessoas que às vezes mais te perturbam o juízo, e quando você dá uma oportunidade, são as pessoas que você mais aprende. Olha como é curioso, né? É curioso. Não teve essa pergunta não, que estou zoando você, mas vou criar um conflito contigo agora. Olha que interessante, você falou uma coisa, né? Crie pontes, dê chance à paz, e coisas incríveis podem acontecer. Eu acho que a mensagem é muito profunda, né? O teu exemplo foi muito legal. Adorei, aprendi contigo mais uma aí. Vamos marcar novas paradas aí. Inclusive, a gente tem que conversar sobre aí a jornada, né? Aquela parada lá. Eu sei que você mudou de emprego, tá cheio de coisa para fazer, mas depois a gente conversa melhor. Pode deixar, Luiz. Vamos sim, vamos marcar. Minha mudança saiu de São Paulo hoje, então assim, eu tô com a cabeça fervendo, sabe? Mas vamos marcar, a gente tem muita coisa para conversar. E muito obrigada mais uma vez aqui pelo convite, pelo carinho, por fazer parte, estar aqui batendo um papo tão gostoso com vocês. Gente, obrigada pelas perguntas, hein? Adorei. Excelente, minha amiga. Boa noite para você. Até a próxima. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Fiquem com Boa Deus. noite para todos. Tchau. Valeu. Boa noite.